Olá, bem-vindos a mais um episódio do Tematizando Tudo, o seu podcast, o podcast da sua família e dos amigos. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito especial, o universo do direito. Falaremos sobre a faculdade de direito, falaremos sobre a profissão em si, sobre o mundo jurídico. Muitas coisas que geram dúvidas na mente das pessoas. Eu já quero começar aqui instigando a sua mente a pensar. Seria o direito, ou a faculdade de direito, como você preferir, algo voltado, selecionado e separado somente para pessoas ricas? Até certo ponto, passamos a pensar que o universo do direito era apenas para um grupo seleto. Mas já há muito tempo, você percebe todas as classes sociais entrando para essa área. Para um assunto tão importante, interessante e para descobrirmos coisas acerca deste grande universo, eu trouxe aqui minha esposa, a nossa convidada para esse episódio. Já é o nosso quinto episódio do podcast Tematizando Tudo. E hoje ela vai falar não somente sobre o ambiente de sala de aula, mas sobre o mundo corporativo. Para você que pretende entrar em uma faculdade ou deseja apenas conhecer o que acontece nesse meio. É difícil? É desafiador? É bom? É ruim? Vale a pena ou não em 2026? Esse episódio é para você. Conosco aqui, Paloma Antunes, por favor, se apresente para o nosso público. Olá, pessoal. Você já me conhece por aqui, né? Sou Paloma Antunes, estudante de Direito, já atuo na área jurídica e vamos conversar um pouquinho aqui, meio descontraída sobre esse tema, né, Alex? Vamos sim, com certeza. Vamos lá, diante de uma grande redundância aqui, vamos começar pelo começo, né? Começar pelo começo, Ok. sempre. Hoje a Paloma Antunes, ela já atua na área jurídica, correto? Isso, isso. Eu trabalho no jurídico de uma empresa, eu atuo na área jurídica corporativa, o que a gente se denomina como corporativa. Uma empresa grande hoje em dia, de transporte público, né? Então eu fico ali entre o direito administrativo, direito empresarial, societário, nesse mundo que engloba a empresa. Interessantíssimo. Mas antes de chegar a essa oportunidade, você já fazia a faculdade de direito, certo? Sim, sim. Já estava ali exercendo, cursando. E como foi, escolher o direito? Como foi, assim, o que passou na sua mente para dizer: "Eu quero fazer direito, é a área que eu quero exercer"? Ou foi uma coisa muito forte, ou foi algo que foi acontecendo e você acabou decidindo? Conta pra gente, o que aconteceu para você ir numa faculdade, fazer a inscrição e dizer: "Eu quero ser uma advogada"? Bom, desde pequena eu tive 2 sonhos, 2 grandes sonhos. Um deles ou era ser médica ou ser advogada. Inclusive, durante muito tempo eu tenho um livro de medicina lá em casa que eu comprei, se eu não me engano, na adolescência, tem muitos anos que eu tenho aquele livro, que eu tinha aquele livro como um sinal de incentivo. Ao longo da vida, né, as coisas foram acontecendo, fui mãe muito precoce, né, casei antes de finalizar essa parte profissional, antes de estruturar essa parte profissional, e vi que ali no momento, não era viável estudar medicina, o que é bem, fora um pouco da realidade. Então, fui para o segundo plano, plano B, faculdade de direito, eu vou ser uma advogada. E sempre tive isso comigo, né, que quero ser quero que minha profissão sirva outras pessoas. Então eu achei no direito uma forma de servir a sociedade, servir as pessoas com o meu trabalho. Passei muitos anos trabalhando na área da beleza, e a área da beleza me ensinou muita coisa. Primeiro o cristianismo, depois a área da beleza. Que a gente serve a outra pessoa trabalhando ali na área da beleza, né? Você vê uma pessoa que chegou ali com a autoestima baixíssima, faz uma unha, faz um cabelo e sai ali de uma maneira transformada simplesmente pelo seu serviço. Então, servir sempre foi algo muito importante para mim. E eu queria que minha profissão servisse, e eu vi isso no direito. Então, já tinha
esse ímpeto em uma dessas duas profissões. E eu fui estudar acerca do direito. Será que isso mesmo serve a outra pessoa, serve à sociedade? Eu conseguiria servir a outro com essa profissão? E eu descobri que sim, o direito é serviço a outro. Legal, muito interessante. Quando você falava sobre o servir, eu me lembrava de um filme muito famoso aqui no Brasil, que acredito eu que foi bateu recordes de bilheteria, que foi o Tropa de Elite. Agora não me falha a memória se foi o Tropa de Elite 1 ou o Tropa de Elite 2 que fez com que uma frase se tornasse muito popular. Quem não vive para servir, não serve para viver. E isso é uma verdade, é um fato. Falando sobre o serviço, falando sobre o servir, eu até entendo que torna-se ali como que eu posso dizer, um alvo para a vida da pessoa. Um destino, um caminho. Muita gente talvez não tenha nem mais o prazer de viver porque não entendeu o poder de servir. Vive só para si mesmo, não tem um propósito de vida, e quando você passa a servir o outro, você cria um propósito. A sua vida passa a ter sentido. E isso é muito interessante, você colocar a sua profissão, futura profissão, digamos assim, na verdade atual, porque já exerce algo ali, Sim. já mexe ali nos mecanismos ali do direito. Então nós já entendemos aqui o porquê, o que te impulsionou. Você disse que, de fato, e até hoje no Brasil, fazer faculdade de medicina é muito difícil. Se você não passa com uma grande nota no Enem para conseguir uma faculdade pública, eu não tenho nem ideia dos valores, mas eu sei que são valores Bem altíssimos, altos. são altos ainda. Então, partindo deste princípio, o direito, então, para que não haja dúvida na mente das pessoas, porque até pouco tempo atrás, como eu disse na introdução, pensar sobre fazer também uma faculdade de direito também era restrito. Eu não sei de quanto tempo para cá que isso mudou, mas era restrito também. Se você não tivesse uma vida muito bem fundamentada financeiramente, você não conseguiria colocar os seus filhos em uma faculdade de direito. Hoje, Paloma, é acessível para qualquer classe social? Sim, é acessível. O direito em si, né, foi por muito tempo considerado a profissão de elite, como medicina, como outras, né, desse mundo mais corporativo. E hoje a gente viu uma transformação. Teve um boom nas faculdades particulares, o que desceu o valor das parcelas ali para quem vai fazer faculdade particular. Teve um boom também de faculdades públicas que tem inúmeros mecanismos que você pode ir atrás, por exemplo, ProUni, Fiesp, que você consegue financiar os seus estudos ali. Então, hoje eu considero sim que o direito virou popular, principalmente por outras características que é influência da rede social, né? Que hoje a gente vê os advogados muito mais gente da gente, povo do povo. Antigamente você olhava para o advogado, ele todo rebuscado, com a linguagem Muito rebuscada, restrito muito ali. restrito, fechado ali naquele mundo. Então, as pessoas que já tinham uma classe social um pouco menor ali, de outro mundo, né, de outro ambiente, já via aquilo como inacessível. E hoje, pelo advento da rede social, você tem essa Eu vou, proximidade. eu vou aproveitar esse gancho aí dos influencers, vou fazer uma brincadeira aqui. É brincadeira, viu, pessoal? Não leve isso aqui a sério, mas podemos dizer que a doutora do Esquece, a mãe Taon, é alguma coisa assim que ela fala. As faculdades devem muito a ela, porque acredito eu que principalmente as alerquinas de comunidade Muitas elas foram acabaram influenciadas. entrando para a faculdade de Direito por conta dessa influência. Não vou citar o nome dela aqui, porque eu não sei como é que funciona essa questão, se pode estar citando os nomes ou não, né? Mas todo mundo entende quem é a tal do Esquece. As faculdades, podemos dizer que devem um pouco a ela pelo aumento de pessoas aí ingressando nas faculdades. E essas pessoas que ingressam por emoção, permanecem? Eu acredito que sim. Uma boa parte das pessoas, principalmente ali de classe social mais baixa, e até não, foram influenciadas muito pela doutora Taon. A doutora Taon. A doutora Taon. Mas tem outras figuras aí também, que tomaram rede social aí e acabaram criando um público forte. Então, eu Se acredito bem que que é uma sim. boa influência, né? É um Pelo menos influencer isso. que leva a pessoa para dentro de uma sala de aula, Já tem um ponto ponto positivo. positivo, É. pelo menos nisso, digamos, né?
Legal. Tem outros assuntos que a gente Eu tenho algumas vai curiosidades. fugir. Como você já está nesse meio, primeiro, há quanto tempo que você já está fazendo o curso de Direito? Eu já estou no 3º ano de Direito, que é ali mais da metade da Mais da faculdade. metade ali já foi praticamente ali concluído. Isso. Existe um período assim que é o período que o pessoal, não sei como é que vocês conversam ali dentro desse universo, mas existe um período que eles consideram período da desistência, que olha, geralmente as pessoas só vêm até o primeiro semestre ou o primeiro ano. Existe algo do Sim, tipo? sim, tem. É sempre ali no primeiro, segundo, até o 3º semestre há bastante desistência. Eu acho que também pela forma, né, que tá pegando aquele conteúdo inicial tá sendo apresentado ali, a pessoa acaba falando, olhando para aquilo e não Mas se por quê? É se cansativo ou é meio dificultoso? Por quê? são conteúdos massivos, vamos se dizer assim. Por exemplo, a gente eu não vou me recordar da palavra específica, mas eu lembro que o primeiro livro de direito que eu tive contato, na introdução dele tinha uma palavra, assim, surreal, que não era introdução, mas que significava introdução, eu não me recordo da palavra. Quando eu li aquela primeira palavra, eu falei assim: "Meu, que é isso?". Aí eu tive que pesquisar, porque eu não sabia o significado Sim. daquilo. Aí o significado era introdução. Meu, pra que dificultar tanto a vida do estudante, colocando uma palavra extremamente difícil pra falar introdução? Qual era a dificuldade? Certo. Então o direito tem essa massividade no conteúdo, tanto pela complexidade da literatura, das doutrinas, pelo conteúdo em si e pela linguagem. Hoje a gente já vê um direito mais acessível, com uma linguagem mais acessível, inclusive é tema até de lei, essa alteração da lei, essa alteração da linguagem, na verdade, né? Para que se torne mais acessível, porque, por exemplo, o advogado ele até entende o conteúdo que está sendo ali, por exemplo, numa petição inicial. Mas e o cliente dele? Ele vai ler a petição e vai entender o que o advogado está dizendo, o que eles estão pedindo? Não tem esse acesso. Então, tem esse movimento para facilitar a linguagem do direito, mas na faculdade em si, a gente tem esse primeiro contrato com algo, com uma matéria mais exaustiva, com uma linguagem mais exaustiva. Então, acredito que seja isso. Ah, interessante. Então, talvez pelo acesso ao conteúdo é o que tem causado tantas desistências, mas acredito que isso não seja um fenômeno apenas da faculdade de Direito. Penso que talvez muitos, até como eu falei, entram por empolgação dentro de um determinado curso, mas quando vem ali as primeiras dificuldades, acabam causando esse aspecto de desistência. Só que tem um porém. Penso eu, acredito que todas as matérias, ou melhor dizendo, todo curso tem as suas matérias divididas ao decorrer do tempo, e as pessoas, de fato, nunca irão se identificar com todas as matérias. Por mais que seja dentro do mesmo nicho que ela está estudando, ela sempre vai ponderar um pouco mais para um lado do que para o outro. Você conseguiu sentir essa diferença ali de aquilo que você tinha mais aptidão, gostou mais de estudar e por isso se dedicou mais, e uma outra que você fez porque tinha que fazer, mas que não te agradou muito e que gera um cansaço mesmo mental? Eu não vou dizer que gera cansaço mental, mas quando você entra na faculdade de direito, você estuda o direito amplo. Então, você vai estudar direito penal, direito civil, direito constitucional, direito trabalhista. Então, é um direito amplo. Então, você não consegue filtrar ali o que você gosta. Você vai ter que estudar de tudo. Mas sempre tem uma matéria que você tem facilidade. Inclusive, talvez seja essa matéria que você escolha ao decorrer do curso, ou mais pra frente, exercer a profissão especializada naquela matéria. Não é que gera exaustão, mas tem matéria que você vai ter mais facilidade até pelo gosto mesmo, pela aptidão que você tem. Por exemplo, tem muita gente que gosta de direito penal. Só que quando chega na faculdade de direito e começa a estudar direito penal, não gosta do direito penal, não gosta do direito penal estudado. Gosta mais do civil, por exemplo. Então, eu acho que entra um pouco ali da aptidão, mas também do conteúdo que você tá estudando ali. Sempre vai ter um mais fácil, que pelo menos para uns vai ser mais fácil, para outros nem tanto. Partindo desse princípio da aptidão que você citou aqui, você já sentiu alguma área do direito que você disse, essa daqui já me chamou muita atenção e quem sabe, porque assim, acredito que até o findar possa ser que mude. Porque você ainda vai trabalhar ainda outras áreas, vai estudar outras áreas, vai conhecer outros caminhos do direito. Mas se suponhamos, é uma suposição,
se terminasse hoje, aliás, no final desse ano, acabou a faculdade, é o meu último ano, etc e tal. Se fosse para decidir hoje, qual seria a área que você diria, eu nasci para isso? Vamos lá. Quando eu entrei na faculdade de Direito, todo mundo tem essa pressão em se definir. No começo da faculdade, eu já sou isso, eu já sou aquilo, eu vou trabalhar com penal, vou trabalhar com família. E no decorrer do curso muda, porque você acaba tendo contato com outros conteúdos que talvez ali no primeiro momento você não teve. Então, assim, eu entrei muito tranquila nesse sentido. Não vou me definir no momento. Você Eu entrou no quero desejo de conhecer, sentir, eu de quero conhecer mesmo. conhecer todas as áreas. E tem essa pressão, desde o início da faculdade, que você já tem que se separar ali nos grupos. Quem Não, é mas você não vai penal? fugir da pergunta. Eu tô sentindo que você tá meio que fugindo da. Com certeza, alguma área pulsou seu coração de maneira mais forte. Sim, Qual? enfim. E quando eu entrei um pouco com receio de uma área, que era o direito penal. Não receio, meio que entojo. Não sei se essa palavra vai ficar tão legal nesse momento, mas um pouco de entojo, exatamente pela essa influência que a gente até conversou aqui recentemente. Ficou muito manjado, sabe? Ficou muito Popularizado, pluralizado. popularizado, Isso, eu falei, pluralizado, bom, eu quero fugir dessa área. marginalizado. Isso, eu quero fugir dessa área aí. Apesar que no estudo é uma área que eu gosto muito, principalmente quando é levado. E a área que tem mais cliente, não é? Fala a verdade. Isso, pro A direito penal. penal. Não vou dizer que é a área que tem mais cliente, mas é uma área muito boa, muito atrativa. Se você for um bom profissional. Esse atrativo na linguagem de advogado é a rentabilidade rentável, né? Bem Isso. Se você rentável, né? Uma se colocar devolutiva. bem ali no mercado de trabalho, você tem uma devolutiva Legal. bem significativa. A da família também, né? Porque o que mais tem é problema com família, fala a verdade. Eu acho que da família, depende muito do seu tipo de atendimento. Pra- Que tipo de família você atende? Se for uma família que tá ali passando por uma vulnerabilidade, que é colocada ali num contexto de vulnerabilidade financeira, normalmente você não vai ter um recurso tão Agora, parando rentável. pra pensar aqui, Mas você vai no ganhar na momento aqui, na quantidade. verdade, qualquer área, se você se posicionar bem. Porque imagina, o direito empresarial, direito da área mais financeira, tudo dá dinheiro, na verdade. Então, acho que vai mais pela questão mesmo do posicionamento do advogado no mercado de trabalho. Sim, vai. Outra coisa que a gente pode chegar um pouquinho mais à frente. E você não deixou muito claro aí qual. Tá, enfim. Só que eu gosto muito do direito penal. Inclusive, é um tema que eu tô estruturando para fazer um trabalho de TCC futuramente, né? Legal. Sobre direito penal, violência praticada contra crianças. É um tema que eu gosto Nossa. muito, é uma área que Isso eu pode virar livro. sinto o Tem. gosto, talvez por vários outros contextos. Só que eu não sei se eu atuaria nessa área. Tem outra área que eu gosto muito, que é já que eu trabalho, né? Direito administrativo, direito corporativo, empresarial. Eu acho que essa é uma área que ganhou meu coração. Ganhou. Então é aquilo que nós falamos, realmente acaba não sendo uma coisa definida, que ao decorrer do curso pode ser que vai mudando ali Sim. as opções, vai conhecendo outras áreas, você já está inserida no mercado de trabalho na área jurídica. Nos conta um pouco, como é conciliar a questão do. Como tem sido assim essa conexão entre faculdade e trabalho? Um acaba ajudando o outro, você acaba aprendendo na prática, na teoria, e isso tem resultado em crescimento? Antes de responder a sua pergunta, eu vou deixar um recado para os estudantes de direito. Não tenha pressa para escolher. Se divirta, assim, curte a faculdade, experimente as vastas opções que tem o direito ali, seja trabalhista, seja familiar, seja penal, seja civil. Todas as áreas, experimente. Para quando você se formar e decidir o que você quer seguir, você esteja muito bem definido que é aquilo que você gosta e aquilo que você quer fazer para sua vida inteira. A hora da faculdade é a hora de você experimentar os conteúdos. É aquilo que você acabou de dizer, é não ter essa pressa, mas ter uma direção, Ter né? uma Porque direção. o fato, quando ela diz não tenha pressa, não é para você viver uma vida lavantê, sem definição na vida. Que quem não sabe o que quer, quem não sabe onde quer chegar, não vai para lugar algum. Com Então é certeza. sempre muito interessante não ter essa pressa para não trocar, né,
os Isso. posicionamentos, as escolhas no momento incorreto, mas também não ficar Não, desprendido de tudo ao ponto isso. de, não Mas quero saber, não. na faculdade é a hora que você pode estagiar, experimentar vários tipos de trabalho. Que aí, ao longo da faculdade, lá, você já está no 7º semestre, aí você começa a pensar: olha, isso daqui eu tenho aptidão, até para a prova da UB, né? Isso daqui eu tenho maior aptidão, isso daqui eu gosto de fazer, isso daqui eu acho que eu me identifico. Aí você já, no finalzinho da faculdade, você começa já a definir certinho o que você quer. Mas no início, aprenda tudo, experimente ali os conteúdos, experimente as vastas opções que o direito tem. Acho que vai Muito legal. melhor definir. E dentro dessa conexão que você tem essa oportunidade hoje, tanto do estudar na área jurídica como de trabalhar na área jurídica, vale muito a pena mesmo correr atrás de um trabalho já na área? Você sentiu um acréscimo muito grande? Até mesmo, assim, imagino eu, você está ali na sala de aula, o professor está passando alguma matéria que de alguma forma influencia no seu trabalho, ou você está no seu trabalho e aprendeu alguma coisa fazendo ali que quando você vai ver o professor ainda está explicando ainda na sala de aula, sendo que você já faz. Tipo, como é essas... Sim, eu acho extremamente importante, porque o direito, na teoria, ele parece se mostrar um pouquinho diferente do direito na prática, apesar que o conteúdo teórico é muito importante para você aplicar na prática. Porque tem muita coisa que você precisa, de fato, conhecer o conteúdo teórico. Mas na prática é um pouco diferente. Na prática é mais dinâmico, vamos se dizer. O direito é muito dinâmico, tanto que tem uma frase que todo mundo não gosta do advogado falando isso, mas é uma frase que fica na boca do advogado. Para tudo, depende. Para tudo, Eu depende. vou polemizar aqui. Na verdade, as pessoas não gostam nem do advogado, que dirá das frases. Brincadeira. Concordo, mas todo Olha, mundo precisa uma do coisa advogado. aqui, deixa eu tirar uma ponto dúvida, da que eu vida. já ouvi falar. Mas aí, não sei se é verdade ou não. É verdade que a turma do direito na faculdade, ela já tá rindo antes da pergunta, mas é verdade que o pessoal quando vê assim a turma do direito passando, é convidado que comenta, olha lá vai os chatos. Vocês são considerados chatos da faculdade, é verdade isso? Isso é verdade. Eu acho que não tem uma faculdade que não tem esse estigma, o pessoal do direito. Eu acho que o único que ainda consegue bater um pouquinho ali são os de medicina. Que aí a gente fica competindo. Quem é o mais chato? Uma briguinha de quem é o mais Nossa, chato aí, né? isso. O pessoal da medicina ou o pessoal do direito? Isso. Eu acho que a gente ganha. É relativo. Então nós temos aí a questão da teoria, da prática, ambas as coisas caminham juntas e é sim muito importante. E, ok. E para quem já está exercendo, e esses conselhos, essas dicas não servem somente para a faculdade de Direito. Imagine eu que tem pessoas aí assistindo o episódio de hoje e dizendo, poxa, eu não faço direito, mas essas dicas, esses posicionamentos, essas escolhas também atingem tanto a faculdade que eu quero fazer, os que ainda não ingressaram, como aqueles que já estão na faculdade e estão ouvindo todos esses pontos aqui das perguntas e se identificando com tudo isso. Partindo desse sentido da identificação, como você poderia dizer para as pessoas, quando nós comentamos aqui sobre a fase da desistência, e acontece muito, eu acredito que na sua sala, eu não sei quantos alunos são lá na faculdade, 40, 45, começaram dentro da sala de aula, mais ou menos? Na minha faculdade, no meu primeiro semestre, começou quase 200. Na sala? Em uma sala. Em uma sala de aula? Em uma sala. Então é um espaço Bem grande. generoso, né? Porque 200 alunos dentro da sala de aula, Era. ok, aí você já está praticamente 3 anos e pouco? Isso. 3 Hoje anos e meio. somos por volta de 60. De 200 alunos na mesma sala, baixou para praticamente, aproximadamente ali 60 alunos. Teve alguns que migraram para outra faculdade, né? Teve outros que foram para outro período, outras Interessante. salas. Teve essa Então não é só alteração uma questão mesmo só de desistência, mas ainda houve, assim muita gente desistiu. do que você viu com seus próprios olhos ali, às vezes ouvindo alguém falando alguma coisa, o que mais faz a pessoa desistir no meio de um curso? Não se identificar com o conteúdo. Não se olhar para a matéria e talvez ver que não está aprendendo ali, que não consegue absorver aquele conteúdo. Apesar de que, no início da faculdade, a maioria não entende muita coisa, porque é difícil mesmo. É um conteúdo mais massivo. Só que a maioria pega nesse sentido mesmo, não se identifica com o conteúdo. Achou que era achou que era uma coisa Chega lá e quando entra, tipo, não é aquilo que eu pensei, é isso? Mas e como evitar? Por exemplo, tem alguém nos ouvindo aqui que quer fazer, seja a faculdade de Direito ou uma outra faculdade, porque eu não acho viável.
eu tenho sempre comigo que o tempo é a única coisa que a gente não recupera. É impossível recuperar o tempo perdido. Aí vamos supor que a pessoa entra, paga o primeiro ano, paga o segundo ano, daqui a pouco ela fala, quer saber de uma? Isso aqui não. Não é pra mim. Como evitar isso? Olha, eu acho que o primeiro ponto. Primeiro eu vou quebrar um paradigma, né? Todo mundo diz que faculdade de direito é você ter que decorar o conteúdo. Isso aí eu tive que vencer esse medo, porque eu tinha muito medo de não decorar o conteúdo. E eu não tenho que decorar o texto da lei, até porque a lei é dinâmica. Ela Hoje muda, ela né? tá vigente, amanhã ela pode não estar mais. Eu preciso entender a lógica, o fundamento, os princípios, como o direito funciona, interpretação do direito. Isso a gente aprende na faculdade de direito. Isso é um paradigma que a gente precisa quebrar. É o que é chamado de fundamento, no caso? Aprender o fundamento. Se As você aprender o doutrinas, fundamento, isso. você consegue A forma discorrer melhor. hermenêutica, a interpretação da lei mesmo ali, a prática da lei, os fundamentos daquilo que sustenta a lei, que são. Vamos deixar numa linguagem mais acessível aqui. Aquilo que é inegociável. Porque eu tenho uma lei, mas por trás dessa lei tem fundamentos que são inegociáveis. Por exemplo, a dignidade da pessoa humana e outras coisas. Então, são fundamentos essenciais para você interpretar o próprio texto da lei. Que aí, partindo desses fundamentos, vai mudar, digamos que apenas algumas rotas ali, mas o caminho inicial será sempre o mesmo. Será sempre mesmo? Legal. E, enfim, outro ponto para mim não desistir da faculdade quando eu já estou ingressada na faculdade, eu estudar previamente o que faz o que faz um advogado, por exemplo. Quais são as funções típicas de um advogado? Quais são as áreas que eu posso atuar sendo um advogado? Ou se eu não quiser me formar, ou se eu não quiser passar na prova da UB para ser um advogado, o que eu posso fazer com o meu diploma, né? O que eu posso fazer? Muita coisa. Mas vamos lá, fiquei curioso muita agora. coisa. Porque na minha Não, cabeça, o advogado mentira, se forma na faculdade, presta a prova da UAB e vai ser um advogado. Então, a pessoa pode terminar a faculdade de Direito e ela vai ter trabalho mesmo sem ter a carteira da UAB, mas quais? Primeiro que sou advogado se eu passar na prova da UB. Se eu me formar só na faculdade de Direito, eu não sou advogado, eu sou bacharel em Direito. Eu costumo dizer que é a única faculdade que a gente estuda 5 anos e quando se forma, a gente não é muita coisa. Mas se a gente passar nessa prova, a gente é advogado. E o que eu posso fazer? Não sendo um advogado, sendo um bacharel em Direito. Tem concurso público, eu posso ser paralegal, um analista jurídico, eu posso ser uma secretária executiva. Então tem uma gama de oportunidades Tem ali que bastante por mais que você... oportunidades. Porque existe duas coisas aqui também. Existem aqueles que me formei e não quero prestar a prova da UAB, e existem aqueles que me formei e sei que não passarei na prova da UAB. Então, independente disso, ter a formação também é o essencial para abrir outras portas. Sim. Né? O legal mesmo é passar na prova da UAB, por mais que você não exerça, mas você ter ali uma opção B se você quiser, mas não é o fim do mundo. Poxa, porque eu imagino que alguém possa estar assistindo e dizendo, tá, 5 anos, não são 5 dias, não são 5 meses, não são 5 semanas, são 5 anos. E aí eu fico 5 anos trancado dentro de uma faculdade, termino a faculdade, não passo na prova da UAB, e aí, perdi 5 anos da minha vida? Então não perdeu. Concurso público que você não precisa passar na prova da UB. Concurso muito bem colocado no mercado de trabalho, por exemplo, para o TJ, analista do Ministério Público, concurso militar na área militar, na Marinha, na Aeronáutica. Tem bastante concursos públicos que você pode prestar sendo só um bacharel em Direito. E áreas no mundo corporativo, como analista, paralegal, ajudar ali um advogado nas questões mais administrativas, tendo em vista que um bacharel em Direito não pode praticar as coisas típicas de advogado. Interessante. Eu acho que é isso. E partindo já desse momento, que a pessoa se formou e tal. Hoje, como nós falamos, houve uma facilidade muito grande de um tempo para cá, de pessoas ingressarem na faculdade de Direito. Automaticamente, a quantidade de advogados também formados, inclusive com a carteira da UAB, também multiplicou e muito. A pergunta que fica para alguém que está pensando, entro ou não? O mercado está saturado ou não? Tem espaço para mais advogados, tendo em vista a quantidade de faculdades, a quantidade de ingressantes nessa área?
Eu vou falar do meu ponto, da minha perspectiva nesse mundo, né? É óbvio que tem outros pontos de vista, mas da minha perspectiva como estudante de direito, como uma pessoa que já atua na área do direito, eu acredito que tem cliente para todo mundo. Talvez na mesma proporcionalidade, não. Porque o sucesso do advogado, ele tá muito ligado na sua capacidade técnica. E também, hoje em dia, na sua capacidade de marketing. Venda é tudo. Gosto lá do Flávio, né, que fala sobre venda de uma forma apaixonada. O advogado precisa aprender a vender a sua imagem para qualquer área da sua vida, não é só advogado, não. Então, o advogado que está bem conceituado na parte técnica e na parte do marketing, ele vai ter um sucesso maior, isso é inevitável. O advogado que tem a capacidade técnica limitada e não se desenvolve e também não se envolve com a área do marketing, provavelmente ele vai ter uma grande dificuldade aí. É que, na Então, eu não verdade, vou falar assim pra você, não entre na área de direito porque tá saturada. Se você tem um ímpeto, se você sente que essa profissão é pra você, entre. Mas sabendo que você vai ter que se dedicar para ter um bom fundamento técnico e também ter que se envolver aí na área do marketing. podemos falar sobre imagem, oratória e presença. Sim, Hoje, o mundo hoje ele é amplamente digitalizado. sim. O mundo hoje ele é digital. Então, como você bem disse aqui, não é só a área advocatícia. Todas as áreas hoje exigem um posicionamento no mercado digital. Então, se a pessoa está se formando ou buscando ter um posicionamento, se ela não abrir os olhos para esse mercado digital, ela vai ficar para trás. Na verdade, ela já está ficando para trás. E Alex, eu vou te falar que o marketing não é só o digital. O digital faz parte e é uma parte muito grande. Mas não é só o digital, a sua imagem fala. A forma que você fala, a forma que você conversa nos lugares, a forma com que você veste. Sim, pessoal, o pessoal do direito tem que ter ali uma vestimenta mais rebuscada. Não é teoria da conspiração ou querendo colocar o pessoal do direito numa caixinha fechada, não é isso. De fato, a sua imagem pessoal vai falar muito. Eu tive recentemente uma conversa descontraída com uma pessoa que tinha uma certa relevância no mundo corporativo. Ele se deparou com uma situação de urgência, ele precisou ligar para uma advogada e a advogada chegou, era um caso criminal, chegou na delegacia de chinelo. Para ele foi espanto. A advogada chegou de chinelo. E coitada, ela teve que sair correndo, ela estava em uma viagem, ela veio da praia correndo para atender ali o caso, e teve que vir de chinelo, que era o que ela tinha no momento. Não era o habitual, mas um momento dela para aquele cliente fez muita Gerou um diferença, impacto. Gerou um gerou um impacto. impacto. Eu tenho até um fator que aconteceu comigo no início da faculdade, não é que eu ia para a faculdade de direito de uma forma vestida, assim, porque eu sempre gostei, por exemplo, de usar salto alto, sempre gostei de usar uma roupa melhorzinha e tal. No início da faculdade, eu sempre ia assim, né? Depois a gente dá uma relaxadinha em alguns tempos aí da nossa vida. Mas no começo eu sempre ia mais arrumadinha e tal. E quando eu tava ali no comércio que tem ali perto da faculdade, sempre bem arrumadinha, né? Toda vez que eu passava ali naqueles comerciantes, ele olhava pra mim e falava assim: Boa noite, doutora, boa aula. E ele nem sabia que faculdade que eu ia fazer, nunca tinha conversado com eles. As Mas ele vestes via em falam, mim né? uma autoridade de me chamar de doutora. Então, assim, a roupa, o seu marketing, da forma que você fala, da forma que você veste, vai contar muito como É vai uma ser seu mensagem, tudo sucesso. é uma mensagem, tudo você acaba transmitindo ali uma mensagem, pela forma que Sim. você fala, pela forma que você se veste. Eu também tive uma experiência interessante nesse mundo advocatício, digamos assim. Eu me deparei com uma conversa. Um rapaz, ele é representante de uma associação. Eu não vou falar aqui o nome da empresa, porque a empresa é conhecida no Brasil e no mundo. E não sei até onde esse podcast pode chegar, né? Então não posso colocar ele aqui em uma saia curta, digamos assim. Mas ele era simplesmente, eu não sei como é que chama, quando você é o chefe dos demais advogados ali, dos associados e tudo mais. E ele tinha ali um jovem que ele é. Como é que chama os jovens quando estão entrando ali? Um jovem aprendiz, porém muito bem já posicionado ali dentro da empresa. E ele ali comentando ali dentro da conversa, ele dizia: tive a oportunidade de estar em uma reunião com a empresa X e eu não pude ir. Quem eu tinha? Eu tinha o jovem X para estar enviando. E ele disse para a pessoa que estava ali do nosso lado: mas como eu poderia enviá-lo? Olha a forma que ele vem trabalhar. Eu perdi a reunião, porque a forma que ele se apresenta, a forma que ele se veste não representa a empresa.
Pois é. Acontece Terrível, muito. terrível. Acontece muito. Então, vocês que estão nos ouvindo aí no podcast, a forma que você se veste, a forma que você fala, linguagem, Paloma, Linguagem. linguagem. Se você anda com gente que de 10 palavras, 7 é palavrão, você vai falar palavrão também. Que de 10 palavras, 8 são gírias, a sua linguagem será uma linguagem de gíria. E não tem problema, é sua escolha. Mas depende muito sobre onde você quer chegar, em quais mesas você quer sentar, em qual posição você quer determinar para você. Ah, com certeza. É isso. Se a pessoa quer um sucesso, ela vai ter que se sacrificar. Por exemplo, não precisa ser a roupa mais cara do mundo, mas sendo adequada para o ambiente, né? O ambiente do direito em si, ele é mais formal. Você não vai entrar numa audiência, por exemplo, de short curto. Você nem pode Assim ir como você não vai na praia de terno. de terno, né? A Então, ética isso. trabalha justamente nesse Se sentido. adeque Está de ali. acordo ao ambiente. E não só a imagem, né? Se posicionar também, né? Saber que se você tá aprendendo ou não, independente disso, se posicione como alguém que tem ali, como alguém que é um representante ou um operador do direito. Então, espera aí, vamos dar de uma forma didática aqui esse ensino. Então, quer dizer que para você se portar como se fosse, você nem precisa ainda ser, mas você já tem que se ver como se fosse. Por exemplo, você ainda não tem a carteira da OAB, você não advoga ainda. Você precisa esperar ter a carteira da OAB para se comportar como uma advogada? Não precisa. Não precisa. Até porque tem muita gente que reclama sobre o início da profissão, né? Só que se você pegar a faculdade da pessoa todinha, foi a Lavantê. Indo pra bar, em vez de estudar. A pessoa que não se posiciona desde o início, como que depois que você se formar, depois que você vai ter a OAB, as pessoas vão olhar pra você como advogado? Vai demorar pra você construir essa imagem Que exige na uma cabeça das confiança. pessoas. Eu acho que Sim, advogado aleatório é só quando a pessoa realmente caiu algo ali no desespero. Um exemplo clássico aqui. Do nada alguém foi preso na família e aí não interessa se o advogado é bom ou é ruim. Ele quer um advogado na porta da advogado lá. delegacia. Isso. Eu acho que só assim, agora, para construir de fato ali uma cartela de clientes, gera tempo. E esse tempo não começa pós-formação. Esse tempo começa ainda na formação. Com certeza. Hoje eu vejo a Paloma, fala pra pessoa aqui, hoje a Paloma ainda não é formada, não tem ainda, terá, mas não tem ainda a carteira da OAB dela para exercer a profissão. E eu vejo ela receber mensagem para resolver problemas como se já fosse. Né? Por quê? Porque as pessoas sentem confiança. E não vem de graça. Você disse uma frase muito interessante aqui. Não existe sucesso sem sacrifício. E eu costumo dizer que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Certo. Se você quer ter sucesso, primeiro você vai ter que ter muito trabalho. E esse árduo. trabalho é em todas as áreas da sua vida. Você se trabalha para que a vida trabalhe por você. Ah, com certeza. Tem que haver dedicação. Acho que dedicação é um ponto chave. Como a gente iniciou falando da conversa, que o direito sempre foi uma profissão mais elitizada, né? De pessoas que teve bom ensino, que fez a sua vida todinha numa escola particular. Então, não teve uma gama de conhecimento mais fundamentado. Aí você pega uma pessoa que estudou escola pública, com ensino defasado, Eu vou vai além. ter mais Não, eu vou dificuldade, além. mas não é Não somente impossível. estudou em escola pública, mas como eu vejo você. Vai do trabalho para a faculdade, da faculdade tem a família em casa, tem as coisas de casa, etc e tal. Tem igreja, tem pregação, Sim. tem palestra, é chá de mulheres, é loucura. Sim, É como dizem, querendo ou não, nem todo mundo está no mesmo mar, mas nem todo mundo está no mesmo barco. Porém, você é uma prova viva como muitas milhares de outras mulheres que reclamar não é a solução. Que olhar para o quintal do outro, para o quintal do vizinho, também não é a solução. Inclusive, eu conversava com você hoje pela manhã, dizia sobre o comentário que eu vi na internet, de uma pessoa que teve diversos tipos de oportunidades, mas falou que a vida dela nunca foi para frente porque ela não nasceu em família rica, porque ela está 100 vezes atrasada.
O tempo que ele passou reclamando naquele comentário, se ele tivesse lido 3 páginas de um livro, seria muito melhor. Sim. Então, ao invés de reclamar, olhar para o quintal do vizinho ou comparar sua vida com a vida dos outros, pense no que você está fazendo para a sua vida. O problema não é os outros, o problema é você. Tá aqui a Paloma. Pobre também. Você é herdeira, Paloma? Não. Se for herdeira, você tá me escondendo e eu não tô Não, não Eu sou vou parar de herdeira. trabalhar a partir de hoje. Não é herdeira. Não. Trabalhamos todos os dias. Muito. Quase que de domingo a domingo. Sim. Estamos reclamando que tem pessoas que são herdeiros? Não. Está na faculdade? Está trabalhando? Vai seguir adiante? Então o segredo não é os outros, é você. Você. Se dedique. Eu tenho que me esforçar mais. Tudo bem, se esforce. Se dedique. Se dedique que você alcança. Sem dedicação não há sucesso. Então, só tá aí. A chave tá na sua mão, não tá na mão de ninguém. Não tá na mão do Estado, não tá na mão da sua família, não tá na mão do dinheiro que te falta. Tá na sua mão, no seu esforço. Excelente, até porque se for para falar sobre falta de dinheiro, nós somos PhD no assunto. Não vamos por esse caminho. Vou até deixar minha chave Pix aqui, brincadeira. Então, assim, pra gente caminhar aqui para o fim aqui desse assunto tão especial para muitas pessoas, e eu quero que seja um incentivo para a vida de muitos que estão pensando, não, isso aí é para rico, isso aí é para quem nasceu em família nobre, não, faculdade é para você. Estudar, não que você dependa de uma faculdade para vencer na vida. Tem muita gente que venceu na vida sem faculdade. É possível. Talvez um caminho um pouco mais árduo, ou talvez você tenha uma habilidade especial. Por exemplo, o Neymar não precisou estudar, não precisou fazer faculdade, mas ele é o Neymar, você não. Então, assim, se você tiver uma habilidade especial que vai conseguir vencer na vida sem os estudos, glória a Deus por isso. E Deus vai te dar sabedoria, vai te fortalecer. Mas continuo dizendo, o estudo vai continuar sendo a porta de entrada para o crescimento para a sua vida. E, diante de tudo que você ouviu aqui, é sim possível nascer numa comunidade, crescer na comunidade, trabalhar, estudar, mal dormir. Não é só a Paloma, como eu disse aqui. Milhares de brasileiros, Paloma, Sim. que dormem de 4 a 6 horas por dia. Pegam ônibus lotados todos os dias e tem que enfrentar o trânsito. Mas estão ali, lutando. Se você não lutar por você, #ninguém vai. Exatamente. E não tem desculpa. Eu já sou mãe de 2. Eu já sou casada também. E dou trabalho, hein? Não é pouco Eu não. trabalho. Não tem problema. Tem formas de você fazer isso. Tem como você fazer isso. Vai ser difícil, vai ser cansativo, vai ser exaustivo, mas dá. Dá sim. É a famosa frase lá dos lutadores, né? O no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. E é exatamente isso. Nada vem de mão beijada, né? Isso. Tudo exige de fato aí um sacrifício, uma construção, nada acontece. E outra coisa, tem gente, por exemplo, que está ouvindo isso daqui, mas eu entrei, fechei a faculdade. Se não der para reabrir, começa uma nova. Mas, por exemplo, eu já tive conversa com pessoas que me disseram assim, mas Alex, eu já tenho 50 anos de idade. Se eu for fazer uma faculdade, eu vou concluir com os meus 54 anos, ou se for uma faculdade de 5 anos, eu vou concluir a faculdade com 55 anos de idade. Eu tenho que responder da seguinte forma: concluindo a faculdade ou não, você deseja completar os seus 54 anos ou seus 55 anos. A diferença é que você vai chegar com seus 54 anos com uma faculdade ou não. O tempo Com seus passa. 55 anos, com uma faculdade ou não. O tempo vai passar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. A sua formação vai depender do seu hoje, da sua escolha Com do agora. certeza. Então, independente de você já ter uma idade, que não é a idade inicial de um jovenzinho de 18, 19 anos ou não, se é o seu sonho, se é o seu desejo, a sua idade não te limita. Não limita. A gente precisa quebrar Aliás, esse tem lá na paradigma, sua né? sala pessoas Tem. acima dos 40, Tem. 45? Tem? Tem sim. Tem pessoas formadas já em outras faculdades, tem pessoas muito bem colocadas no mercado de trabalho, mas que querem, sempre teve o sonho de fazer o direito e hoje tem oportunidade e vai. Tem um senhor lá que eu acho que ele já tá beirando os 60. Ele tá quase aí chegando nos 60. Então, idade não é um fator. Idade é uma desculpa. Se você quer uma desculpa, você vai colocar na idade. Tem uma frase muito. Eu sou o cara das frases, né? Mas tem uma frase muito interessante que diz assim: quem é bom de desculpas não é bom pra mais nada. Pra mais nada. Porque em tudo o cara vai exatamente. dar uma desculpa na vida dele. Não, Isso. mas é porque não, meu carro quebrou. Não, é porque hoje eu acordei com dor de cabeça. Ele vai ter desculpa pra Pra tudo. tudo. E quem tem desculpa pra tudo não tem atitude pra Pra nada. nada. Gostei dessa, essa é nova. Alex, só tem uma coisa que te faz ser um fracassado. É você não tentar, que aí você já fracassou.
Agora, de resto, não deu certo isso daqui, não tem problema, você ajusta ali um pouquinho, vai adaptando pra dar certo. Ou se tiver que mudar o caminho, você muda a rota. Mas se você não fazer, você é um fracassado. Isso é forte. Você é um fracassado. Por isso que tem que fazer. Paloma, vou fazer o quê? Vou entrar na faculdade. Se eu não conseguir pagar a faculdade até o final, se tiver que parar um ano para respirar um pouquinho, organizar sua finança, para um ano, respira um pouquinho, organiza sua finança e volta de novo. Vai criando caminhos. Só não tem caminho para quem não tenta. Para quem tenta, sempre tem um caminho. E eu acredito que vou tocar de novo nesse assunto, nós já tocamos em outros episódios aqui. O meio que convivemos influencia demais. Demais. Você andar com pessoas que não sonham, não projetam, não desejam, não querem chegar em lugar algum, você vai ser a média dessas pessoas. Com certeza. Eu sempre tive o sonho, por exemplo, de fazer uma faculdade, mas eu nunca tive pessoas do meu lado que incentivasse, vai fazer. Nunca tive apoio de ninguém, nem de familiar, falando, eu acredito em você. Eu tive que acreditar em mim. Depois, é óbvio, casei com uma pessoa que sempre tá ali investindo no meu crescimento, mas a realidade é que às vezes você não vai ter essa pessoa. Sim. A realidade é que a pessoa que tá ali assistindo não vai ter um marido que incentive, pelo contrário, vai ter um marido que desanime. Não, Ela mas precisa vamos pegar um acreditar. gancho nisso daqui. De fato, a vida é você por você. Acabou. Não vem chorar, ninguém tá nem aí para suas lágrimas, para sua dor, para o seu choro. A verdade do mundo hoje é essa. É você por você. Mas o que a Paloma tá falando aqui é muito importante. A esposa, ela tem que ser estrutura do marido e o marido tem que ser estrutura do esposo. Eu sempre cito nas ministrações, nas palestras, nas pregações, a questão do livro que eu li, que para mim foi fantástico, me elucidou muito a minha mente, que foi O Foco na Escada. Uma das partes desse livro, e eu não tô ganhando nada para anunciar esse livro aqui não, viu? Mas se o autor assistir esse episódio e quiser pagar, a gente aceita. Mas uma das frases desse livro dizia sobre todas as vezes, ou melhor, a maior parte das vezes que você vê alguém subindo uma escada, a maior parte das vezes tem alguém embaixo segurando. E aí em questão de relacionamento, tratando sobre casais, eu cito sempre muito isso. Tem horas que o marido tem que ficar embaixo segurando a escada para a esposa subir. Tem hora que troca. É a esposa que desce e segura a escada para o marido subir. E às vezes acontece. Não é nem sobre relacionamento esse episódio, mas a gente vai preparar um episódio aqui sobre relacionamento porque o povo tá ficando meio. Estão se atrasando, né? Eu não sei o que tá acontecendo com a mentalidade das pessoas, mas tudo bem. O que tem acontecido? Tem esposa que só ela quer subir. E em contrapartida, tem marido que só ele sobe e esquece a esposa lá embaixo. Não, casamento é para crescer juntos. Exatamente. Não existe o meu sonho, o sonho da Paloma. É o nosso sonho, é o nosso projeto, é o nosso objetivo, é a nossa empresa. Entende? E é justamente nesse sentido. Agora, como a Paloma disse, não tem um amigo, não tem um primo, um pai, uma mãe, não tem ninguém para te empurrar, para te impulsionar. Vai sozinho e vai com medo, mas vai. Mas vai, exatamente. Maravilha. Nós vamos partir para as considerações finais. O que você gostaria de deixar de tudo que foi falado, de tudo que nós falamos aqui? O que você acredita que sejam os pontos cruciais, principais para a pessoa finalizar esse episódio do Tematizando Tudo, dizendo a minha vida daqui para frente tem um sentido e uma direção? Eu acho que tudo que a gente falou aqui, Alex, encaixa para qualquer área. Paloma, eu não quero fazer faculdade de direito, não tenho aptidão, quero fazer matemática, quero ser professor de matemática. É a dedicação e você ser o seu maior impulsionador. Seja você seu impulsionador, seja você a pessoa que acredita em você. Não nas condições que estão ao seu redor, mas nas condições que você pode criar a partir da escassez. Se você tem, Paloma, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, mas eu sou bom na fala. Você já tem algo, você é bom na fala. Use isso a seu favor. Ou, Paloma, eu não tenho ninguém que me incentive. Seja você seu incentivador, seja você. Eu não tenho dinheiro para pagar a melhor faculdade, mas você pode assistir uns vídeos no YouTube, umas aulas explicativas, você Pra pode comprar um melhorar. livro usado, você pode se dedicar nos estudos. Então, seja você a pessoa que vai construir o seu futuro. Acho que isso é a consideração que eu deixo aqui nesse momento. Excelente. Só para concluir também, é importante deixar bem claro, dentro desse mesmo sentido, que depois que você começa, tem coisas que só vão acontecer com o seu caminhar.
uma coisa que eu sempre digo pra Paloma: ninguém compra ideias, ninguém compra projetos na mesa. Pessoas compram resultados. Você pode ser muito bom de pensamentos, só que pensamento não gera lucro. Pensamento não gera resultado. Ninguém abraça pensamentos. Começa. Tudo que você sentir de fazer, se sentir impulsionado a fazer, faça. Que no caminho do fazer, você encontrará pessoas que vão se identificar com aquilo que você faz. Vou usar aqui uma linguagem um pouco mais simplista ou simplória, como você preferir. E vão entrar no seu time. Ninguém quer entrar no time de De perdedores perdedores. ou de iniciantes. Mas todo mundo quer jogar do lado do Neymar. Aí. O Neymar não, hoje em dia ninguém quer mais, mas todo mundo quer jogar do lado do Messi. Para. Todo mundo quer jogar do lado de um Messi da vida, porque é vencedor. É vencedor. Vencedor. Mas para vencer ele teve que jogar, teve que entrar em campo, teve que se esforçar, teve que treinar. Então ninguém começa com um time muito grande do lado, mas você precisa começar. Eu carrego uma frase comigo que, se o sonho é meu, quem tem que acreditar sou eu. Exatamente. Vocês estão entendendo isso daqui? O sonho é seu. Sabe por que você não está vivendo ainda? Você está esperando seu pai acreditar, sua mãe acreditar, seus irmãos, seus primos, seus amigos de bairro, de infância. Quem tem que acreditar é você. Se nem você acredita naquilo que está na sua mente, no seu pensamento, no seu projeto, quem sou eu para acreditar no que nem você acredita? É isso. Estamos finalizando mais um episódio. Gostaria de agradecer a Paloma por estar aqui tratando sobre esse assunto, sobre esse tema que espero de coração que abra muitas mentes, que impulsione muitas vidas, que abrace corações. Eu também. Redes sociais, Paloma, rapidinho pra gente finalizar. Julga comigo. Instagram, julga comigo. YouTube, julga comigo. Fácil É o assim? nosso quadro, julga comigo. @ julga comigo. Isso, lá no YouTube, eu tô criando uma playlist para ensinar o direito de uma maneira mais didática, por intermédio da música. Aí fica fácil. Tem outros conteúdos lá também. Tô estruturando melhor lá o canal, mas siga lá, assista. Cresça. E preciso ser estudante de direito para seguir seu canal? Não, Não. porque o direito é seu, não é nosso, é Olha, seu. uau. Siga lá e consuma esse conteúdo e aprenda. Instagram, YouTube. Só. Só, né? Instagram e YouTube. Só. @ julga comigo, já Julga vai aparecer a Paloma lá. Isso. E ainda tem o direito sendo ensinado através da música. Isso. Perfeito. Mais fácil do que isso, só Impossível. só um açaí no final da como. tarde. Fechou. Tá me devendo, então. Um açaí? Não, eu disse que mais fácil do que Não. isso, só um açaí no final da tarde. Eu não disse Pô, que aí não dá, né? Você promoveria dá um o gostinho encontro aqui e no depois açaí. retrocede. Mas podemos negociar isso daí. Pessoal, estamos finalizando aí mais um episódio. É muito bom ter vocês aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhar com amigo, com vizinho, com familiares, até com a sogra, com todo mundo. Compartilha mesmo, anuncia. Estamos no Instagram também. Estamos trabalhando com 2 canais no YouTube, o Alex DDR com 17 mil inscritos. Ali o pessoal compartilha muito as músicas e os podcasts estão indo para lá também. E temos o canal oficial do podcast que nós estamos construindo junto com vocês, que é o podcast Tematizando Tudo, ok? Parcerias, ainda não entrei em contato, mas vou enviar mensagem para todos vocês para a gente fazer umas parcerias aí, para a gente aumentar o número de episódios a serem gravados. Vamos lá dar um tchauzinho pro povo? Vamos.